Quantos creem que o Senhor está neste lugar? Irmãos, você tem noção de quem você é para Deus? De como Deus enxerga você? De como Deus valoriza você? Você é um filho amado de Deus, escolhido por Deus. Você é precioso para Deus. A Bíblia diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não é contra nós. Deus não é contra você. Deus não está contra você. Ele é a seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que te separe do amor de Deus. Então, nesta manhã, o primeiro desafio ao seu coração e a você que está em casa, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque Deus é por você, Ele torce por você, Ele te ama e quer o seu bem. Amém? Quantos creem nisto? Então aplauda ao Senhor e diga obrigado, Jesus, porque o Senhor é por mim. Glória a Deus. Ele é por você, Ele é por nós. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Eu quero dar sequência aos princípios que temos ouvido. Na semana passada, o pastor Davis ministrou com tanta graça. E eu peço a Deus que Ele me dê a mesma graça de transmitir a vocês aquilo que está queimando no meu coração, aquilo que tem sido uma bênção para a minha vida. Aquilo que eu tenho praticado e tem dado resultado na minha vida. E eu quero dividir com você. Coloque sua mão aí em cima do texto que você abriu. Gênesis capítulo 18. E vamos orar. Eu quero desafiar você a orar, tendo a certeza que Deus está olhando para você e se alegrando com você e dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. Eu quero que você ore dizendo: Senhor, fala comigo mais uma vez. Tira toda a preocupação do meu coração. Vamos orar assim? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, que Teu Espírito Santo que habita em nós, dê-nos um coração quebrantado nesta manhã. Espírito Santo, toma o Teu lugar e tira de nós todo o medo, toda a preocupação, todo o coração de pedra, toda a angústia, mas que ao ouvir a Tua palavra, ela gere em nós fé, que ela possa gerar cura e libertação, que ela possa colocar em nosso coração, Pai, a certeza de que somos filhos amados, que ela possa gerar em nosso coração a certeza que somos curados e libertos pelo poder da Tua palavra. Encha-nos de fé, de alegria e de motivação nesta manhã. Faça isso com os meus irmãos que estão em casa assistindo o nosso culto. Enviamos a Tua palavra sobre eles e declaramos cura e libertação ao ouvir a Tua voz. Senhor, que seja assim, para a glória do Teu nome. O Senhor é o dono desta igreja, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus querido. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nos sentimos amados pelo Senhor, valorizados e protegidos pelo Senhor. Que esta manhã, Senhor, seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê assim? Então você abriu aí comigo em Gênesis 18, e nós vimos a semana passada alguns princípios de que precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus pode falar com você de qualquer maneira, você crê nisso? Aprendemos também que do nada, Deus pode criar qualquer coisa. Que para Deus o nada
não é nada. Ele cria qualquer coisa a partir do nada. E aprendemos também que o trabalho do diabo é minar a nossa fé para que a gente não acredite no propósito que Deus tem para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você agora uma história de Abraão, uma história de fé, de um homem que creu, que acreditou nas promessas de Deus. E foi vencedor diante das suas circunstâncias, diante das suas dificuldades, porque creu nas promessas do Senhor. Quantos têm promessas de Deus aqui para a sua vida? Todos nós temos, irmãos. Ainda que você não tenha ouvido de maneira audível, aqui está as promessas do Senhor para a nossa vida. Tudo que está escrito aqui diz a meu respeito e a seu respeito. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então é sinal que nós herdamos todas as coisas que estão na palavra de Deus. É seu, pertence a nós. Então há promessa para nós sim. E nós precisamos crer nessas promessas. Vamos lá ao texto, Gênesis 18, versículo 9. Nós vamos ler aqui algumas partes, para dar uma ideia aqui no contexto, e nós vamos caminhando aí, então preste atenção para que você entenda o que está acontecendo, o contexto da palavra, para que Deus fale ao seu coração. Começa assim, versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram, né? Aqui são os anjos lá, o Senhor. Ali na tenda respondeu ele, Abraão respondeu aos anjos. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que já sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero destacar, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Independente da sua situação, da sua realidade, das circunstâncias que te cercam, do ambiente que você está vivendo, da sua classe social, seja lá o que for, existe alguma coisa impossível que Deus não possa consertar, que Deus não possa fazer de novo, que Deus não possa endireitar os seus caminhos? Ele disse aqui para Abraão que nada era impossível a ele. Abraão creu nisso. Pule agora lá para Gênesis 21, versículo 1 e 2. Agora nós vamos ler aqui o cumprimento, né? A promessa se cumpriu. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz um filho, e Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Aqui então está dizendo que Deus cumpriu a sua promessa, no tempo que Ele disse. Olha, irmão, Deus nunca chega atrasado na nossa vida. Ele vai cumprir aquilo que prometeu para nós no tempo certo. Então precisamos, primeira coisa é crer. Há promessas para mim, Deus vai cumprir. Ele não está atrasado. É que a gente acha que Deus está atrasado, que Deus não está vendo, que estamos abandonados. Não. Deus está vendo e vai cumprir a sua promessa. Agora, vá lá para Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do 1 ao 5. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo,
Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou e se preparou e o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Prestar atenção no que nós acabamos de ler. Deus tinha pedido o único filho, filho da promessa que tinha acabado de dar a Abraão, e agora pede para ser sacrificado. E Abraão verbalizou a sua fé. Abraão declarou em voz aquilo que estava no coração dele. Ele disse: nós vamos lá, vamos adorar a Deus e voltaremos. Ele não disse assim: ó, eu vou lá, vou adorar a Deus, vou sacrificar Isaque e depois eu volto. Ele disse: voltaremos. Por que Abraão disse desta maneira? Voltaremos. Para nós, quando lemos aqui, para nós o entendimento é fácil e simples, porque a gente já sabe o final da história. Quantos conhecem o final da história aqui? A maioria de nós conhecemos o final da história. Mas imagine na hora, na época, como estava o coração de Abraão, ao subir aquele monte. O que será que passava na cabeça de Abraão, no coração de Abraão? O que será que vai acontecer? Abraão teve essa resposta, verbalizou a sua fé, porque ele cria nas promessas de Deus. Agora, como agimos diante das provações, das dificuldades? Como a gente age na hora que o negócio aperta? Será que a gente tem uma resposta de fé? Será que a gente declara a palavra de Deus, as promessas do Senhor em relação às circunstâncias que estamos vivendo? Será que a gente tem no nosso coração algo ardendo da parte de Deus para declarar: não, o Senhor é comigo e vai dar certo? Por que Abraão conseguiu declarar ali com fé? Porque lá atrás Deus tinha prometido para ele. Eu vou ler aqui rápido, se você for rápido aí de endereço, você me acompanhe. Gênesis 12, 2, Deus falou para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso lá atrás, Deus tinha prometido para ele. Aí depois, em Gênesis 15, 5, Deus pediu para Abraão sair para fora da tenda e disse para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Foi crendo nessas promessas que na hora que Deus o pôs à prova, ele disse: eu vou sacrificar meu filho, vou lá, mas nós voltaremos. O Senhor vai fazer alguma coisa vai acontecer. E depois, em Gênesis 22, 8, esse eu quero que você abra aí, Gênesis 22, 8. Com fé nas promessas de Deus, Abraão declarou, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois caminharam e foram juntos. Aqui o contexto é: estava Abraão e Isaque caminhando para o holocausto. Isaque perguntou: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo as brasas, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, sem ter chegado lá, disse: Deus proverá o cordeiro.
Amém, queridos? Isto é fé nas promessas de Deus, mas Ele verbalizou. Nós vimos a semana passada que Deus do nada pode criar todas as coisas. E você conhece o fim da história. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus disse para Abraão: não machuque o rapaz. E Abraão olhou para o lado, do nada apareceu o cordeiro e foi sacrificado. Deus pode fazer do nada, trazer à existência aquilo que você precisa. Deus pode realizar do nada na sua vida aquilo que você precisa. O que nós precisamos fazer? Falar a palavra de Deus, declarar. A fé precisa ser expressada, a fé precisa ser verbalizada. Eu tenho que confessar com a minha boca, eu preciso dizer e algo vai acontecer. Então, um princípio que eu quero tratar aqui e compartilhar com você é a fé liberada quando falamos. Se você tem fé no coração, se a sua mente está cheia de fé, verbalize esta palavra. E Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos que verbalizar a palavra de Deus e declarar sobre a vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa. O que você sonha em relação à sua casa? Quais são os seus sonhos em relação ao seu marido? Quais são os seus sonhos em relação à sua esposa e filhos? Comece declarando a palavra de Deus sobre a vida deles. Diga: os meus filhos são presentes do Senhor, são ensinados do Senhor, serão como flechas na mão do valente. E comece a declarar a palavra de Deus. E Deus vai abençoar a sua casa. Por quê? Porque Deus, para criar o mundo, Ele não usou nenhuma matéria-prima. Ele somente falou e tudo veio a existir. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Esse Espírito que tem poder para criar, habita em você. Habita em você que está em casa. Ele habita em nós, irmãos. Não é qualquer coisa. Você é morada de Deus. Então há poder nas suas palavras. Principalmente se você declarar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela faz separação da alma e do espírito. Ela separa a nossa vontade para a vontade de Deus. Ela é capaz de discernir ali as juntas e medulas. Ela penetra até lá no íntimo do nosso ser e faz a vontade de Deus. Mas a palavra verbalizada, aquilo que sai da nossa boca, tem poder. Nós precisamos, a fé é liberada por nossas palavras e o milagre está na nossa boca. Abra sua Bíblia aí comigo em 2 Coríntios 4:13. Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre algo que já estava escrito e também começou a praticar isto. 2 Coríntios 4:13 diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto. Está escrito, criei, por isso falei. Então, se nós cremos, por isso também devemos falar. Amém, queridos? O que você tem falado sobre a sua casa? O que você tem falado sobre os seus filhos? Sobre o seu trabalho? Sobre a sua célula? Sobre a sua igreja? Sobre o seu dia? Qual é a primeira palavra que sai da sua boca quando você acorda? O que você espera ver na sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? Os coaches por aí, eles dizem que se passar alguns meses conosco, eles conseguem prever o nosso futuro por aquilo que a gente fala. De ouvir-nos falando, ele consegue saber quem nós seremos daqui a alguns anos.
De onde eles tiraram isso? Da Bíblia. Porque isso está aqui na Bíblia. Irmãos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus, diz a Bíblia, que ela é uma semente. E ao falarmos essa semente, ao começarmos a semear, uma hora essa semente vai dar frutos. E nós seremos abençoados. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, 23. Para reforçar, para que o seu coração seja cheio de fé. Olha o que diz a Bíblia: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, a esperança que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você serve a um Deus fiel? Então aplauda Ele e fala: o Senhor é fiel na minha vida. Não é negar os fatos. Não estou falando que você tem que negar que está doendo, que as coisas estão acontecendo. Mas é não valorizar o que de ruim está acontecendo e concordar com aquilo que Deus diz. O que Deus diz a seu respeito. Como Deus te enxerga. Como Deus nos vê. É isso que precisa cair no nosso coração. E concordar com a palavra de Deus. Se está escrito porque é verdade, vai se cumprir. Está doendo, mas vai se cumprir. Não aconteceu ainda, mas uma hora vai acontecer. Por quê? Porque está escrito. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Ele não pensou, ele sabia que estava escrito. Ele verbalizou: Satanás, está escrito. Amém, queridos? Verbalize a palavra de Deus. Deus quer nos abençoar através de um recurso que nós já temos, que não custa nada, é só falar a palavra de Deus. Veja o exemplo de Maria. Quando ela recebeu a visita do anjo, o anjo disse a ela que ela ficaria grávida e daria à luz a um filho, e colocaria o nome dele de Jesus. O que ela disse? Ela disse assim: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não importa como, não tente entender os milagres de Deus, como que Deus vai fazer. Apenas creia. Quando você levantar, diga: Senhor, que hoje se cumpra a tua palavra na minha vida. Que eu seja abençoado porque o Senhor me ama. Olhe para o céu e diga: eu sou um filho amado do Senhor. O Senhor tem coisas boas para mim. O Senhor tem sonhos de paz, de me fazer prosperar. Eu nasci com um propósito. Chame a palavra de Deus à existência para a sua vida. Não levante reclamando. Diga: em todas as coisas eu serei mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas? São coisas boas e coisas ruins. Tudo, todas as coisas. Então, ao enfrentar uma dificuldade, diga: isso também vai cooperar para o meu bem. O Senhor já está agindo ao meu favor. As portas já estão se abrindo para mim. Os céus estão abertos sobre mim. Diga: o Senhor está torcendo para o meu sucesso. Ele está me assistindo. Saia de casa e diga: o Senhor é comigo. A tua mão, o teu cajado me sustenta. E comece ali a profetizar a palavra do Senhor. Uma vez a minha filha me perguntou: pai, toda palavra que sai da nossa boca tem poder? Aí eu disse: depende, né? Poder para quê? A maioria das palavras que saem da nossa boca às vezes destrói, machuca, fere, ofende, desanima. Tem poder para destruir. Agora a palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para animar, para encorajar. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Diga: obrigado, Jesus, pela tua palavra. Glória a Deus. Que a sua boca seja um manancial de vida dentro da sua casa. Que você profetize coisas boas aos seus filhos. Ainda que ele não seja
Qual é o sonho que você tem? Profetize e declare a palavra de Deus, e uma hora ou outra um milagre vai acontecer. Suas palavras definem o curso da sua vida. Abra comigo lá em Provérbios 18, 20 e 21. Olha o que a Bíblia diz de tudo que sai da nossa boca. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo dos renovos. Nós precisamos renovar o nosso vocabulário. Precisamos parar de falar qualquer coisa e renovar pela palavra de Deus, de falar coisas novas, coisas que dão esperança, palavras de encorajamento, de fé. E a palavra vai caindo, você falando e ouvindo, ela vai caindo ao teu coração e vai brotando ali a fé. E você começa a se enxergar de uma maneira diferente. O mundo fala que você é derrotado, mas Deus fala que você é mais do que vencedor. O mundo fala que você não é ninguém, mas a Bíblia diz que você é filho do Deus Altíssimo. O mundo fala um monte de coisas, mas o que é importante para mim e para você é o que Deus fala a nosso respeito. É assim que precisamos viver. Aí sequência: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Estamos vivendo tempos difíceis. E o que a maioria de nós fazemos? A gente reclama, a gente murmura porque a situação está ruim. Vamos trocar, vamos parar de reclamar e murmurar. Vamos profetizar a palavra de Deus. Se não sabe de cor, faça como eu abro a Bíblia e leio em voz alta a palavra de Deus. Abra lá o Salmo 23, eu falei aqui no outro culto, mas o Salmo 23 todo mundo conhece, mas quem de nós consegue recitar aí o Salmo 23 de ponta a ponta, de cor? Abra lá e leia, se coloque lá, leia na primeira pessoa: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Diga: o Senhor está comigo. E o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que dá esperança. E Ele vai colocar uma palavra no seu coração. E você vai sair, vai ter dificuldades, virão lutas, mas nós vamos vencendo. Amém, queridos? Mude a sua confissão, mude o seu vocabulário. Nós precisamos declarar que o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4, 29. Precisamos estar atento à orientação da palavra de Deus. Olha o que está dizendo aqui, irmãos. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então a palavra torpe aqui não é só palavrão. É uma palavra podre, é uma palavra que destrói. E às vezes por causa do nervosismo, às vezes por causa de toda a dificuldade que estamos enfrentando, o que mais sai da nossa boca é palavras que não edificam. É palavras que não encorajam. A gente valoriza muito o negativo, só o que deu errado, só o que não foi feito. Entre dentro da sua casa e elogie, promova a graça, ainda que não mereça ouvir, aqui está falando disso, ainda que ele não mereça ser elogiado, elogie, encoraja-o, fortaleça aquele que mora com você, na sua casa. Graça, está falando aqui, não merece, mas nós precisamos encorajar. Amém, queridos? É assim que deve ser. Você pode dar direção para a sua vida falando palavra de Deus. Olha só, abra aí comigo em Tiago 3.
Nós vamos ler aqui o versículo 4 e 5. Olha como é poderosa a palavra que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca dá direção à nossa vida. Então vamos lá. Tiago 3, versículo 4 e 5. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua, está comparando a nossa língua com o leme do navio. É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, ou Tiago, estava dizendo que assim como o navio recebe direção por causa do leme, uma pequena parte do navio, assim a língua vai dirigir a nossa vida. Assim o que sai da nossa boca vai dar direção para a nossa língua. Aquilo que profetizamos dará direção para o nosso corpo. Então nós precisamos estar atentos. Aqui a Bíblia está nos ensinando que nós somos como um navio carregado de coisas preciosas, de uma carga muito preciosa que tem um alvo e tem um destino. Há dons dentro de você, há talentos de Deus colocado dentro de você. Há um propósito e há um alvo a ser atingido, mas chegar lá vai depender da direção que você está dando para a sua vida. Vai depender do que você está falando, vai depender do que você está profetizando. Deus olha para nós, a Bíblia diz que o olhar de Deus, quando Ele nos vê, Ele enxerga a nossa vida inteira. Que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Que já há um propósito bem definido para nós. Mas nós vamos dar a direção. Quantos creem nisto? Amém? Caminhando para o final aqui, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o 13. Capítulo 1, versículo 13. Aqui conta o episódio de que o anjo se apresentou a Zacarias e disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome dele de João. Aí vai lá para o versículo 18. E Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Eu já sou velha, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que sempre está na presença de Deus. E eu fui enviado para transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até que isso se cumpra, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ele desacreditou e não acreditou no que o anjo estava dizendo. O que Deus fez, o deixou mudo. Eu até brinquei aqui de manhã que muitos usam aí o Zoom e a gente vai lá e multa a pessoa, né? Já multaram alguém que está falando muito lá? Aí você quer que a pessoa pare de falar, vai lá e multa ela. O anjo Gabriel fez isso com Zacarias, multou ele, para de falar. Por quê? Ele ia causar dano. Ele ia minar a fé da sua esposa. Vez dele dizer: glória a Deus, tanto orei para ser pai, e o Senhor agora atendeu a minhas orações. Não, como que vai ser? Será que vai ser, é ou não é? Será que Deus vai fazer, não vai? E aí Deus falou: tem que mutar esse cara, senão ele vai estragar aqui o milagre. Ele vai ficar falando: isso aí não é, pode ser um câncer, pode ser um caroço na barriga, e vai estragar a bênção. Então não fale qualquer coisa, irmão, não fale, não fale. Se não tem o que falar, fique em silêncio, porque palavras negativas destroem. Aqui está um exemplo muito claro. Agora, não tenha receio de profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida.
Não deixe o diabo te enganar dizendo que porque você pecou você não tem direito, que porque isso você não pode, porque aquilo você não tem o direito, que Deus não vai ouvir a sua oração. Isto é mentira. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Estamos justificados diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga Jesus. Ele enxerga uma pessoa lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Peça e lhe darei, peça e lhe darei. Nós temos que pedir, temos que nos achegar com fé diante de Deus. Olha o que diz lá em Salmos 35, 27. Olha lá, cantem e se alegrem os que amam a minha justiça, e digam continuamente, todos os dias, toda hora, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da sua justiça, e do teu louvor todos os dias. Então peça todo dia, declare a palavra de Deus todo dia, que a sua boca declare: eu sou justo de Deus, o Senhor tem coisas boas para mim, o Senhor levou na cruz as minhas enfermidades, Ele quer me curar, Ele quer me abençoar, aliás, Ele já fez isto por mim, na obra da cruz. Declare a justiça de Deus todos os dias, que a sua alma se alegre na presença do Senhor. Por que o salmista diz: porque te abate em mim, ó minha alma? Espera em Deus, para se animar, para se alegrar. Olha o que diz lá em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. De falar. Diga comigo: eu preciso falar. Diga: eu preciso profetizar a palavra de Deus. Amém, queridos? Quantos entenderam até aqui? Glória a Deus. O que nos faz prosperar é a nossa confissão a respeito daquilo que Deus diz a nosso respeito. O que Deus falou de você é fiel e verdadeiro. Está aqui, ó, tudo o que Deus tem falado sobre nós. Quantos creem na palavra do Senhor? Glória a Deus. Veja outro exemplo. Todos conhecem aqui a história da mulher do fluxo de sangue, que estava lá há mais de 12 anos com hemorragia. E ela dizia, a Bíblia diz, que ela dizia: se tão somente eu tocar, serei curada. E ela dizia a vida toda: se tão somente eu tocar, eu serei curada. As nossas palavras dão direção para a nossa vida. As nossas palavras nos levam a fazer algo. Geralmente fazemos aquilo que falamos. Geralmente fazemos aquilo que falamos. Eu vou não sei o quê. O que a gente faz primeiro? Fala. A gente vai e faz. E as coisas erradas. Vou dar um safanão. O cara vai lá e dá um safanão. Fale coisas boas. A palavra de Deus vai te levar a fazer coisas boas. E você será abençoado. Amém, queridos? E para encerrar, com 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por que Deus mudou o nome dele? Só porque era feio? Porque Deus estava com vontade? Não, porque havia um propósito. Abrão significava pai exaltado. Abraão significava pai de multidões. Então, ao pronunciar o seu próprio nome, Abraão já estava dizendo pela fé: eu sou pai de multidões. Como que é seu nome? Pai de multidões. Aí as pessoas iam cumprimentar ele: e aí, pai de multidões, tudo bem? E aquela semente foi nascendo no seu coração. Deus mudou o nome dele antes de Isaac nascer. E todo mundo: e aí, pai de multidões? E aí, Abraão, pai de multidões? E ele se tornou pai de multidões.
Deus não faz nada por acaso. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. Então profetize a palavra do Senhor. E Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.